Olá, mais uma vez vamos meditar aprendendo da palavra sagrada, que sai da boca do Espírito do Senhor, nosso guia da verdade, e sendo Ele a própria verdade de Cristo e em Cristo para nós. Vamos lá? Então, vamos fazer a introdução pelas misericórdias do Senhor para com nossas vidas. Ó Deus nosso Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor nos abençoa, nos dá a competência, a altura da Tua palavra, começar das nossas cordas vocais, e principalmente com base desde o nosso pensamento na inspiração de Ti, ó Deus Santo e Espírito do Senhor, que assim verdadeiramente venhamos falar conforme a inspiração da tua revelação de nosso pensamento para o objetivo final, para a salvação das nossas almas ouvintes. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, nosso Pai, em nome e para a glória do Senhor da glória, Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei da glória. Amém? Então, o título podemos dizer o dia da preparação para quê? Para entrarmos no dia santo dos santos dias. Vamos lá? E assim é. Então, diz aqui a palavra de Deus. É. Evangelho de João, capítulo 19, e o verso 31. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem o corpo na cruz, os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado. Tá vendo? Até aqui. Então, porque diz grande é o dia daquele sábado, nós vamos entender mais adiante. Então, vamos lá. Essa preparação é para que entremos na Shekinah, presença de Deus. Lembra-se que no tabernáculo que Deus pediu a Moisés para o erigir, construir, que tinha duas partes mais importantes, que era o lugar santo e o santo dos santos. O lugar santo dos santos. Vamos lá, então, vamos lá. A gente já vai entender. Então diz aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 27, para dizer assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, olha só, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Tá vendo? Então, objetivo final. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância,
Agora, porém, notifica aos homens em toda parte que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que o destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, nós vemos que o dia da preparação, que aqui a gente leu, que vai dizer assim. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado. Tá vendo? Porque era grande o dia daquele sábado. Porque era o dia o dia que seria a base de tudo da Shekinah em Deus que nós tenhamos que alcançar. Mas até este grande dia, o dia do Senhor, que vai acontecer no ápice deste dia. A essência total deste dia para acontecer na nossa libertação total deste mundo. Mas primeiro Deus vem nos treinando. Primeiro, este dia do Senhor, que é o sábado, então lá em Levítico, começa lá em Levítico, de modo pessoal, no capítulo 23, que tem como título o dia da expiação. Então, o dia que o sumo sacerdote entrava, melhor dizendo, ainda não é isso. Então, era o dia que se fazia o sacrifício, né, de ano em ano, expiando os nossos pecados, e que o sacerdote fazia esse trabalho, aspergindo no véu, na entrada do Santo dos Santos, com o sangue dos sacrifícios, que simbolizava que nós, pedindo perdão dos nossos pecados, como significa hoje, ao Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, o dia da expiação é no capítulo 23 de Levítico. Não é? Então, isso era no dia a dia, como nós, dia a dia, temos que estar sempre pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Certo? Então, esse é o primeiro sábado. Mais específico, de modo pessoal, para cada um de nós, pedindo perdão a Deus nesse dia. E no capítulo 25, também é um sábado no tempo dos dias para se obedecer. No caso, a cada 7º ano, não é? De modo específico para nós, esse descanso, quando é pessoal, como diz no 23, do dia da expiação, é para que a gente, no 7º dia da semana, que é o sábado, sinta essa libertação. Sinta o fardo leve. O fardo, o nome não é tirado, porque nós pedimos perdão, mas não é tirado enquanto a gente estivermos vivendo aqui. Entendeu? Só a troca do peso do fardo, que Jesus trocou na cruz do Calvário
toma nosso lugar de pecador, enquanto quando a gente entrega as nossas vidas a Ele, então o fardo se torna leve. Que é isso que ele disse. É, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, encontrei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá vendo? Continua fardo, mas ele disse que o fardo é leve estando nele, porque não estando nele, não entregando sua vida a Jesus, então o fardo é pesado. Até uma dorzinha que você tenha na unha, você já pensa que é um câncer no seu corpo e que vai lhe destruir, não é? Então, não terá essa confusão quando nós entregamos nossa vida a Jesus e recebemos o fardo leve, que ele diz que ele não dá tribulação acima do que nós possamos suportar. Esse é o específico. É o primeiro sábado de descanso do Senhor, de 7 em 7 dias. Que bom, pessoal? Certo? E agora vem de 7 em 7 anos, no capítulo 25. Eu vou colocar depois aqui, para não ficar extenso falando aqui nesse vídeo. Então, em Levítico 25 mostra que também seria guardado, né, como até hoje os judeus o fazem, e é isso mesmo, é sempre fazer, para nós lembrar em relação à doutrina deste dia, como é grandiosa em vários setores das nossas vidas. Então, Deus manda que de 7 em 7 anos, né, não bata a enxada na terra, né, deixa a terra e só coma dos frutos que a terra dá. Tá vendo? De 7 em 7 anos que ele deu essa ordem aos judeus, né, a partir do momento que ele entraram na terra que manda leite e mel, a terra de descanso em relação à escravidão que eles passaram no Egito e também pelo deserto, também 40 anos na luta para chegar à terra que manda leite e mel, a terra do descanso, a terra própria que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Certo? Então, e deste mesmo capítulo de Levítico, né, a partir do versículo, capítulo 25, e o versículo 8 em diante, aí já vai falar de 7 semanas proféticas, quer dizer, 7 semanas de anos, não é? Aí vai ser 49 anos, 7 vezes 7, 49 anos, 7 vezes 7, 49, certo? Simbolizando também os dias 6 da semana, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia, para entrar no 7º dia, que é o dia do descanso, como Deus deu exemplo para que nós viemos a descansar. Ele não precisa descansar, mas deu exemplo para que a gente faça o que ele fez. Tá certo? Em relação ao descanso, em relação às obras que ele fez aqui, nós e toda a terra que nós usufruímos no momento em que vivemos nesta terra. Então, e aí, quando termina estes 49 anos, que é 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Então, quando termina, entra também o ano do jubileu. Quer dizer, na 50ª semana, no ano 50, significando também um sábado de total libertação, como foi para Israel, que é o exemplo para nós aprender essa doutrina, entendeu? Do dia do descanso, o dia do Senhor, que vai ser no final eterno. Então, este ano do jubileu, 50º ano, que é o ano 50, depois das 7 semanas de ano, 7 vezes 7, 49, para entrar no ano 50º, o ano 50, e ali, como era para os judeus, todos os escravos seriam libertos das mãos dos seus senhores. Entendeu? Então, o verdadeiro ano do Yom Kippur, o verdadeiro ano da libertação, o verdadeiro dia da libertação, o verdadeiro dia do descanso e descanso eterno. Esse é a comemoração e para a gente usufruir deste sábado
que descanso, descanso e descanso eterno. Então, nós vamos entender agora, vamos repetir, que a gente vai entender que o dia do sábado é um templo no meio do tempo. Entendeu? Vamos lá, vamos repetir agora para ficar mais claro. Então, aqui vamos voltar a Atos. Diz assim: para buscares a Deus, se porventura tateando o posso achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, nós nos movemos aqui, a palavra de Deus, dentro de Deus. Ele é tudo. Então nós nos movemos dentro dele. Ele é a vida. Se nós temos a vida, então nós estamos movendo dentro dessa vida que é Deus. É por isso que nós estamos com vida. Entendeu? Então, o sábado, o dia de sábado, todos estes sábados que a gente aqui falou segundo a palavra de Deus, então ele significa que nós estamos nos movendo no meio do tempo, que todos passam de 7 em 7 dias, passam por dentro desse espaço de tempo. Então, é por isso que eu digo, e porque da base nos darei a palavra, que é um templo no meio do templo, quer dizer, dos dias 7, então o templo é o dia 7º. É como você está numa rua que tem 7 casas, um exemplo, certo? E uma das 7 casas é a igreja, é o templo, é a sinagoga, e que Jesus chamou de casa de oração. E aí, nesse dia, né, e nos dias da semana, então nós vamos desejar, né, ir para esse templo. Por quê? Para ter o tempo específico, sem distração, para estar em reverência, ouvir a palavra de Deus, orar, louvar, no sentido de adorar com o verdadeiro coração sincero, desejando, como Davi disse, né? Como a coça anseia pela água, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então nós desejamos ir ao templo, não é? Mas o templo não está ali, não está ali todos os dias da semana que você pode ir, não é? Mas no sétimo dia, ele é de modo especial, dentre estes 7 dias. Esse 7º dia é o templo, no meio do tempo que foi todos os dias. Entendeu? Deu para entender? Então, neste dia, Deus já tinha concluído todas as suas obras no 6º dia. Ele diz que descansa, mas descansa no sentido da obra que ele fez aqui na terra para nós. Então, diz que a palavra de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Deus parou para contemplar as maravilhas das obras que ele fez. E por que a gente não quer participar desse clima do próprio Deus, se alegrando com as obras que ele fez de modo especial a nós mesmos? Então, nós temos o dever, de modo especial, e também nos sentirmos honrados de, neste dia, estar na festa da alegria do nosso Criador. Tá vendo? É isso aí. Então, neste dia, nós nos passamos por dentro dele de 7 em 7 dias, como passamos também pelos outros dias, né? Mas só que este dia 7º, como nós já falamos, ele é um templo no meio do tempo. Significa a Shekinah de Deus, mais presente, mais perto e dentro, a começar de dentro de nós. Então, concluindo, então, nesse 50º dia, que é depois dos 7 anos vezes 7, né?
do ano que a terra, que você não trabalhava a terra, nem animal, nem pessoas, como é de 7 em 7 dias, mas neste, não só de ano também para a terra, mas também dos 7 vezes 7 anos desta comemoração deste dia. Então, para entrar no 50º ano, que significa os dias da semana e os dias dos 7 anos, de 7 anos, que se preparava para entrar, né, aonde, no específico, no dia 7º, o dia sábado, e de modo treinados na doutrina, para a gente entender que o 50º ano, na verdade, simboliza e aponta para a última trombeta que vai soar para nos chamar para a liberdade total. Entendeu? É o sábado eterno, como disse que ele passou. É o sábado eterno, significando descanso no Senhor, que significa este dia. Então, ele será o Yom Kippur, né, último, para ser eterna nossa libertação total, não ficando somente com o fardo leve, quando a gente aceita Jesus, mas agora o fato totalmente tirado, totalmente liberto, este corpo transformado em um corpo glorioso, igual ao do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso que este dia é tão importante. 4 passos aí na palavra de Deus, começando, como se diz no Velho Testamento, fazem separação no Velho Testamento, no Novo Testamento, entendeu? Tem uma separação somente em relação ao sacerdócio, certo? E quando Jesus veio, então ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, entendeu? Então não precisa mais essa doutrina que apontava para ele, porque ele já veio e se mostrou que é ele que se cumpriu tudo nele para nós. Por isso que o véu do tempo se rasgou. Então agora todos nós temos acesso de modo pessoal à presença Shekinah de Deus para nossas vidas. E naquele tempo, para ficar mais claro, só o sumo sacerdote que entrava de ano em ano, não era nem de 7 dias. 7 dias é nós apresentando nosso pecado, e ele levando e aspergindo sangue no véu da entrada da porta do Santo Santo, que ele não podia entrar, não. Ele só podia entrar se consagrando, se preparando de ano em ano, uma vez, para poder mostrar que Deus perdoou naquele ano todos os nossos pecados que a gente apresentou a ele, nos pedindo perdão a ele. Então, mas este último, certo? Então, é nós nos preparar em todos os dias das nossas vidas, né? Então, de modo específico, a gente se preparar, né? No dia da preparação, que diz aqui, dia preparação para quê? Para entrar no dia de sábado. Então, cada 7 dias, cada 6 dias, nós se preparar, principalmente no último dia que chama dia da preparação, que é a sexta-feira, para entrar no quê? No dia santíssimo do Senhor. Do Senhor, se preparar, porque senão não consegue entrar, de última hora não consegue. Você só consegue entrar agora como um convidado, que é para aprender e aprender aí, e para vir se consagrar, entender o valor que tem para entrar neste santo dia do Senhor. Entendeu? Como diz lá em Ezequiel, capítulo 20, o verso 12 e o verso 20. Tem outros versículos também, mas daí saiu bastante. Já está dando para entender? Então, hoje, sexta-feira, é o dia da preparação de modo específico para que a gente venha descansar das nossas labutas, porque essa labuta batente no chão para plantar, ou porque a gente pecou. O primeiro homem pecou e nós somos descendentes também
dessa poeira do pecado, não é? Por isso que sofremos doenças e outras coisas mais, aflições e tudo mais, né? Deus disse, não vou ter aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente tem que estar nele. Então quando a gente faz tudo o que a palavra de Deus diz para que nós façamos, então é para o nosso bem-estar nele, não é fora dele. Entendeu? É isso aí. Tá certo? Então eu vou colocar as passagens da palavra de Deus que eu tenho falado, para que vocês tenham tempo para mastigar, abrindo as escrituras, para entender, mas com mais paciência, com mais tempo, essa doutrina do dia do sábado. E mais uma coisa, são pelo menos 4 coisas que o inimigo não quer que você ouça, para que você não venha a entender. Porque sabe, se você ouvir, você vai entender e vai ser liberto, sentindo esta esperança do reino da glória, como se já estivesse lá em muitos momentos da sua vida, e de modo especial neste dia santificado, neste dia separado, neste dia consagrado do Senhor, para que ele se manifeste mais forte para nós. Entendeu? É um clima do céu na terra. Então, são 4 coisas, pelo menos, que o inimigo não quer que você ouça, para que você não venha entender. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, sabe que essa palavra, quando você está ouvindo, ela vai lhe libertar. Mas o inimigo sabe, aí ele dá uma desculpa, alguém chama, o inimigo usa alguém para chamar, vem cá, ou alguém ou pensa assim, é porque eu tenho alguma coisa para fazer, e diz até que vai também para a igreja também, entendeu? Que é para justificar e convencer a própria pessoa que ela tem uma responsabilidade, que ela está ali naquela casa, naquele lugar, entendeu? E que o mais importante é que ela vai para a igreja. Mas não sabendo que o importante é a palavra de Deus, que ela está ouvindo naquele momento presente, que é o dela. Certo? Ela não sabe se esse espaço que ela disse que vai para a igreja, e às vezes nem vai. Ela não sabe que esse espaço, Deus tem misericórdia, né? Então, mas não sabe, que nem sabe se vai chegar na igreja naquela hora, daquele dia que diz que vai para a igreja. Mas sejamos vigilantes, que é para entender que o inimigo às vezes não quer que continue ouvindo a palavra de Deus, que você vai lá para a igreja, que é o templo, né, a casa de oração, para ouvir a palavra de Deus, para que conheça quem é Jesus e seja liberto. Mas, às vezes, os assuntos estão tantos assuntos que falam, e para só depois falar um pedacinho só da palavra de Deus. E pelo que a palavra diz, que o que gera fé para a nossa salvação, que a fé em Jesus é que nos salva, é ouvir a palavra de Deus, né? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus, é Deus falando com você. E muitas vezes você está na igreja e alguém que está falando com você, conversando com você, e a palavra de Deus não está sendo falada lá no púlpito. Então, valorize o momento em que você esteja ouvindo a palavra de Deus. É o seu momento que Deus está falando com você de modo especial. Entendeu? É isso aí. Diz a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Die Windows da Remidgestai. Halleluja, Sharepastar. Oh, glória, aleluia, Sandra Fittestar America. Podemos dizer, vamos lá junto, vamos lá. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o suficiente para alcançarmos a salvação. Que nós falamos não palavra meramente de voz de homem, mas a palavra inspirada pelo Santo Espírito de Deus. E para concluir, a palavra nos diz, para ter essa certeza,
A palavra que saiu da minha boca. É Deus dizendo, eu só estou repetindo. A palavra que saiu da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que a mim apraz, e a prosperará para o motivo pelo qual eu a enviei. Então a palavra de Deus que chega aos nossos ouvidos não volta vazia, tem resultado para com Deus. Então, como é que você recebe, aceitando ou não? Que o resultado vai para Deus. Então, vamos aceitar a palavra de Deus de bom grado, que a gente seja aceito e confirmado e cada dia mais nos fortalecendo quando ouvimos essa palavra e também como nos orando, né? Que a gente vai ter força para orar, certo? E mais um versículo, já que eu disse isso, para realmente concluir, entendeu? Que a palavra é acima da palavra, né? Então é o suficiente. Diz assim, ó, você vê que é a palavra que nos dá crédito para que Deus ouça as nossas orações. Quando você dá crédito à palavra, diz assim, ó, é, Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo é 7. Diz assim, ó, veja passo a passo. Se vós estiverdes em mim, tá vendo? Então nós passamos por dentro dele, como diz Atos 17. Nos movemos dentro dele e somos dele geração. Geração da fé que nos salva em Jesus. Geração de Jesus. Entendeu? Então, diz assim, vou repetir de novo. Pronto. Sem explicação. A explicação já foi dada. Então, assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Aí vem a oração. Então pedireis o que quiserdes e vos será feito. Somente o silêncio. Ele responde segundo a vontade dele, que ele sabe que é bom para nós hoje e no amanhã. Que nem sempre que a gente pede a Deus que é bom, hoje é bom, mas amanhã pode não ser. É isso aí, tá bem? Então, glórias e graças a Deus por tudo isso que Ele tem feito por nós até aqui, está fazendo e vai fazer, e o é para nós, e o é em si mesmo. Faz-nos gratos a Ti, ó Deus, em tudo isso, para tua glória, Teu louvor, ontem, hoje, eternamente. Quantos dizem comigo, vamos juntos, vou dizer amém, e que os anjos também digam junto conosco, amém, também aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, no reino da glória, ou melhor dizendo, neste momento, nos céus, aleluia, ao lado do trono de Deus nosso Pai. Então, vamos lá? Amém. Oh, meu Deus, nicht wann, Charlie, next time. Aleluia, Santo Pai.